A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, né? Ou seja, a revista da Escola Dominical, da classe dos adultos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós estamos aqui mais uma vez, porque até aqui Deus ele tem nos sustentado, nos perdoado, nos ajudado, nos livrado. O nome dele tem sido glorificado, né, em nossa vida. Portanto, estamos aqui e nós podemos dizer, como Josué, até aqui o Senhor nos ajudou. E nessa oportunidade que Deus nos concede, seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. E nós vamos estudar a lição de número 4, que será ministrada dia 26 de abril de 2026. Esse é o segundo trimestre, né, de 2026. E essas 3 lições, elas são extraídas do livro de Neemias, essas 3 lições. E aqui nós estamos aprendendo muitas lições, né, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, com o livro de Neemias. O livro de Neemias é muito profundo, né? Muito importante. O livro de Neemias que fala sobre a restauração ou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, o livro sempre vai falar sobre isso. O livro de Neemias, né? Sobre a reconstrução e muitas lições que nós podemos extrair desse grande homem de Deus. E aqui na 4ª lição, o título da nossa lição é O Poder das Palavras, Pedras que Edificam e Não Ferem. Como é de costume, nós vamos ler o textual e a verdade aplicada e o texto de referência. Você que não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, porque toda semana estamos gravando as lições de escola dominical, principalmente para você que é professor, você que é obreiro. A palavra de Deus fala assim que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso crescimento é através da experiência com Deus e, sobretudo, através da palavra de Deus. Tudo é através da palavra de Deus. Então vamos ler aqui o texto áureo e a verdade aplicada e também o texto de referência que está escrito lá, que está em Neemias no capítulo 4. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias capítulo 4, versículo 3. Verdade aplicada. Diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos de nos revestir do poder do alto, a saber quem somos em Deus. A saber quem somos em Deus. Aqui o texto de referência aqui, que é baseado no comentário dessa lição 4, está lá em Neemias no capítulo 4, então vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5, que é o nosso texto de referência. E seria o que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isto, sacrificarão, acabá-lo-ão um só dia, vivificarão dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Versículo 5. E não cobras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Aqui é o nosso texto de referência, que também é baseado, né? Tem por fundamento aqui
o esboço do comentário da nossa quarta lição da classe dos adultos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então aqui o esboço é dividido em 3 tópicos. Primeiro, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso aqui é muito interessante, né? As palavras, o poder das palavras. Nós vamos aprender coisas importantes aqui com esse título, né? Com esse primeiro tópico, a morte e a vida estão no poder das palavras, da língua. Segundo tópico, superando ataques verbais. E por último, Neemias foi caluniado por seus opositores. Primeiro, a reação assertiva de Neemias. Segundo, o posicionamento firme de Neemias. Terceiro, a oração e a vitória de Neemias. Esse aqui é o esboço do terceiro tópico da nossa lição de número 4, que será ministrada dia 26 de abril de 2026. A lição 4. O poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. O poder das palavras. Lembrando aos irmãos que aqui nós vamos fazer um resumo, 40, 45 minutos aí. Não vou passar disso, né? Daqui nós vamos aqui pegar os pontos aqui mais importantes aqui. E vamos fazer um resumo, mas vamos falar aqui coisas aqui que não estão, nós vamos falar algumas lições aqui que está dentro do contexto, né? Bem porque o comentarista, ele pegou passagens paralelas da Bíblia que fala sobre, né, aqui no primeiro tópico, é o primeiro tópico, o segundo, passagens paralelas da Bíblia, que trata do mesmo assunto, ou seja, luta, sofrimento, humilhação e a questão das palavras, né? Palavras que tanto edificam como derrubam a pessoa. Então, nós vamos aqui fazer um resumo da lição de número 4. Então vamos ler aqui o primeiro tópico. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso aqui é muito profundo. Está lá em Provérbios. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. No Novo Testamento, vemos que na dispensação da graça não é diferente, pois Tiago afirma que da boca procede bênção e maldição. Portanto, palavras mal colocadas podem provocar feridas profundas naqueles que ouvem. Aqui nós vamos ver que quando Neemias ele chegou e começou a edificar os muros, na leitura bíblica que nós lemos aqui, nós vamos ver que Sambalate, Tobias, Gesem, eles falou, vocês vão querer edificar esse muro em um só dia? E começaram a desprezar, com palavras de derrota, começaram a desprezar os judeus. Então nós vamos ver aqui que muitas vezes as pessoas olham para nós e não nos dão o devido valor. Não digo nem como servos de Deus, como ser humano. Não nos dão o devido valor como ser humano. Aliás, no Brasil, principalmente, a vida do ser humano ela não tem valor por causa das leis. Não tem leis aí que pune, né? Que pune aquela pessoa que tira a vida de um ser humano. Não tem leis severas para punir aquela pessoa que tira a vida, porque a palavra de Deus diz, olha, não matarás. Então, quando a pessoa desobedece esse princípio, esse mandamento, tira a vida de um ser humano, ela precisa ser punida dentro do rigor da lei. Então, nós vamos ver que, se falando sobre palavras, né,
nós vamos ver que a palavra, ela não machuca o corpo do ser humano, mas ela penetra na alma. A alma é a nossa parte espiritual, a nossa parte imaterial. Então, as palavras de maldição, de derrota, palavras negativas, palavras de desprezo, de preconceito, ela fere a alma do ser humano. Tanto é que a palavra de Deus fala assim que uma alma ferida é mais difícil ser conquistado do que uma cidade inteira. Uma alma ferida, uma alma machucada, através de palavras. Então nós vamos ver que Tiago fala assim que o homem que refreia a língua, ele é um varão perfeito, né? Capaz de frear todo o seu corpo. E ele fala, nós tropeçamos em muitas coisas, aquele que não tropeça em palavras é varão perfeito, né? Então, mas o que nós estamos falando aqui é na questão das palavras, né? As palavras no seu sentido negativo, no seu sentido de destruir o ser humano. E Jesus falou sobre isso aí, ele falou, olha, vós falais do que está cheio o coração, o homem fala do que está no seu coração. O que está no seu coração, o homem fala. Jesus falou sobre isso. Então nós vamos ver que é importante nós abençoarmos. Paulo fala assim, olha, abençoar e não amaldiçoar. Então devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Porque a palavra de um crente no mundo espiritual, ela tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando nós falamos algumas palavras, quando nós falamos palavras no seu sentido negativo, Satanás escuta. Os demônios escutam. Né? Então o que acontece? O diabo pega aquela palavra e ele trabalha na mente daquela pessoa. Ele joga seta, né? Através daquela palavra. E o diabo, ele escuta tudo que nós falamos. Observe bem que Satanás, ele atacou Jesus com palavras, lá em Mateus capítulo 4. Satanás atacou também Adão e Eva através de palavras. Torcendo a palavra de Deus, ele conseguiu seduzir Eva a pecar contra Deus. E usou o mesmo método contra Jesus, mas não deu certo. Então, nós podemos ver que Satanás, ele usa as palavras, né? As palavras para pregar através dos seus falsos mestres, os seus obreiros fraudulentos, falsos ministros, como diz Paulo, né? Os obreiros fraudulentos. Então, tudo isso é através de palavras. Né? Pessoas que torcem a palavra de Deus através de palavras, palavras de heresias. Então tudo isso envolve palavra. As palavras revelam o que temos no coração. Então não tem como, aqui no primeiro tópico, não tem como o crente ser cheio do Espírito Santo e ter vontade de amaldiçoar uma pessoa, de falar palavras, ou seja, murmuração, né? Murmuração, ficar falando palavras que não convém, palavras de derrota, ou até amaldiçoando alguém. Não tem como, porque o crente que é cheio do Espírito Santo, o que ele fala é para edificação das pessoas. Então o crente, quando ele tem comunhão com Deus, as palavras que ele profere, claro que dentro do contexto bíblico, com fundamento bíblico, porque tudo que nós venhamos fazer ou falar, devemos ter apoio da Bíblia. Devemos ter, deve estar fundamentada a decisão ou o que nós falamos dentro da palavra de Deus. Então é muito incoerente
um crente que se diz homem de Deus faltar com palavras ou proferir palavras de derrota, menosprezando, né, as pessoas. Então devemos tomar cuidado, devemos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos falar conforme a palavra de Deus. Se alguém fala, fale conforme a palavra de Deus, para que Deus possa estar abençoando. As palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, os espias apresentaram um relatório muito pessimista aos filhos de Israel, dizendo que seria impossível conquistar aquela terra. Por isso, deveriam voltar para o Egito. Caleb, entretanto, disse que, com aquelas palavras, os espias derreteram o coração do povo. Então, veja bem, o poder das palavras. Moisés, ele pegou 12 espias, cada um representando a tribo, e enviou lá para espiar a terra prometida. A terra era abençoada, manava leite e mel, terra onde tinha muitas nascentes, né? Muitas frutas, uma terra abençoada, uma terra fértil. Só que lá havia gigantes, homens de 2,5 metros, né? Homens fortes, e 10 desses espias, com exceção de Josué e Caleb, falou: olha, a gente não pode conquistar essa terra. Lá há gigantes, há lá homens gigantes, e nós, na sua presença, éramos como gafanhoto. Então, aquelas palavras de derrota, palavras sem fé, ali, fez com que o povo desanimasse. Então veja bem o poder das palavras. Fez com que o povo desanimasse. Mas Josué e Caleb levantou-se e falou: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar esses povos como se fosse pão. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos devorar os nossos adversários. E ali nós podemos ver esse conflito, né, desses 10 espias que eram incrédulos, que não confiavam, que não acreditavam no poder de Deus. E nós vamos ver que esses 2 homens de fé, homens que acreditavam no poder de Deus, animaram o povo. Então nós podemos ver, né, palavras que podem matar ou ressuscitar sonhos. Então é assim, se você, como pai, se você fala para o seu filho que ele não vai conseguir, né, até falando que não convém, chamando ele de burro porque ele não tirou nota boa, se você não ora pelo teu filho, se você fica falando isso, que ele não tem capacidade, que ele não é inteligente, palavras de desânimo, palavras que entristecem, palavras que despreza, que desqualifica aquela pessoa, aquele seu filho, isso no mundo espiritual vai ter um impacto muito grande na mente dele, na alma dele. Principalmente vindo do pai e da mãe. Infelizmente, eu já presenciei pais não crentes, porque no mundo isso é comum, um pai amaldiçoar o filho. Isso é comum no mundo, falar que ele é um derrotado, que ele é um burro, que ele não presta para nada. E aquela criança, ela cresce traumatizada, com autoestima baixa, né, sem perspectiva. Então essas palavras podem matar o sonho dessa criança. Ele pode crescer com um transtorno psicológico, né, buscando refúgio no cigarro, na bebida alcoólica, na droga, por causa dessas palavras que destroem o sonho. Isso é muito comum no mundo, isso aí. Mas na casa de Deus tem que ser diferente. Nós
Você que é pai, você que é mãe, tem que orar pelo teu filho, ensinar o teu filho e falar: você é vitorioso, você é inteligente, você vai conseguir, Deus é na tua vida, Deus vai te capacitar, Deus vai te ajudar. Deus tem que profetizar na vida do seu filho: você é uma bênção, você será um vaso de Deus, você será um homem de Deus, porque eu estou orando, eu estou ensinando, eu estou... Infelizmente, muitos criminosos aqui no Brasil são filhos de crente, que desviaram. Eu não sei o motivo, mas se o pai, o pai ou a mãe não educou, não ensinou, não orou, porque muitas vezes o pai e a mãe faz tudo isso e o filho acaba desviando da presença de Deus. Ele acaba desviando, porque não podemos dizer que é culpa do pai e da mãe, porque a salvação é individual. O pai e a mãe têm a responsabilidade de educar, orar, educar e ser exemplo como servos de Deus. Então nós podemos ver que infelizmente essa é uma realidade. Então nós vamos ver que aqueles espias trouxe um relatório terrorista ali para o povo de Israel, mas Josué e Caleb, eles falaram: não, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer os nossos inimigos e Deus vai nos dar vitória. Vamos aqui para o terceiro ponto. As palavras de Neemias animaram o povo. Neemias não profetizou nem falou de nenhuma visão ou sonho aos judeus de Jerusalém. Na verdade, não há nenhuma passagem no livro de Neemias que relate que em algum momento Deus falou com ele. Porém, desde o início da sua missão, todas as palavras de Neemias foram de ânimo, de fé e total confiança na palavra de Deus. Neemias, o comportamento de Neemias, a fé de Neemias, a determinação dele, a liderança dele, ele tinha convicção que Deus tinha chamado ele para essa obra. Ele tinha convicção que Deus colocou ele como copeiro do rei da Pérsia, era um rei persa que estava lá em Babilônia, que tinha vencido o reinado dos caldeus. Era uma potência, era o império dos medos e persas. O nome do rei era Artaxerxes, da Pérsia. E ele tinha, Neemias, ele tinha certeza que Deus tinha colocado ele como copeiro. E depois ele teve certeza que Deus tinha chamado ele para essa obra. Mas com certeza Neemias, ele fez tudo isso baseado na palavra de Deus, com base lá na Torá, lendo o livro do profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, lendo o livro do profeta Isaías, lendo os livros da lei, o Pentateuco, a Torá, como diz os judeus. Ele fazia isso, ele executava isso através do jejum, da oração, do compromisso com a palavra de Deus, tendo convicção que Deus chamou ele para essa obra, e ele foi até o final, mesmo sabendo que, colocando a mão no arado, ele ia encontrar a oposição ferrenha, ele ia encontrar os seus inimigos, ia lutar contra ele, contra a obra de Deus, mas ele tinha certeza que Deus tinha chamado ele para esse negócio. E aqui nós vamos ver que todas as palavras de Neemias foram de ânimo, fé e total confiança na palavra de Deus. Aqui temos duas importantes lições. A primeira é que devemos abrir nossos lábios para louvar e bendizer a Deus e abençoar e motivar as pessoas à nossa volta. Nós que somos obreiros da casa de Deus, devemos andar de cabeça erguida. Claro que muitas vezes nós temos luta, temos problemas, mas
Devemos pegar tudo isso em nosso particular com Deus. Em oração devemos entregar a Ele, entregar a Deus. Não mostrar para a igreja que nós estamos ali, né? Deixar transparecer ali a nossa aflição, a nossa angústia. Então, o obreiro que tem um chamado da parte de Deus, o obreiro experiente, o obreiro que passa prova, o obreiro que tem experiência com Deus, tem uma vocação de Deus na vida dele, ele precisa realmente acreditar no que ele prega, ter certeza, ter convicção que Deus chamou ele para isso, e Deus chamando, Deus capacita, Deus ajuda, Deus perdoa, Deus levanta, né? E Deus dá vitória. Então é preciso o obreiro da casa de Deus ter essa convicção, ter essa certeza que ele foi chamado para isso e jamais mostrar na igreja um semblante de crente derrotado, porque a palavra diz que o coração alegre formoseia o rosto, e nós, com o coração cheio do Espírito Santo, com a presença de Deus, em comunhão, nós possamos mostrar em nossos rostos o semblante da vitória, da certeza, né? Então, devemos tomar cuidado, né? E na questão também de motivar os desanimados, orar por aqueles que estão abatidos, né? Orar para que Deus possa dar vitória, para que Deus possa animar, sempre mostrando um bom ânimo ali. Então, o obreiro que é chamado por Deus, ele precisa ter essa capacidade, né? De não deixar transparecer as lutas na sua vida, mas sim dobrar o joelho e apresentar a Deus as suas lutas, os seus problemas, crendo que Deus é na sua vida e com certeza Deus lhe dará a vitória. Vamos aqui para o segundo tópico. Vou ver se eu consigo terminar com 45 minutos. Superando ataques verbais. A Bíblia traz muitas passagens em que os filhos de Deus tiveram que lidar com fortes oposições, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Os relatos de milagres e fé acontecem em meio a guerras e problemas familiares, crises econômicas, perdas, outras situações adversas. Vejamos algum exemplo. Davi enfrentou oposição na família. Ali nós vamos ver que Davi, sendo escolhido por Deus, ele era desprezado pela sua família, principalmente pelos seus irmãos. Julgava ele pela aparência. Nós vamos ver que quando Samuel chegou para ungir Davi, e a mesa já estava posta lá, todo mundo na mesa, o alimento já estava na mesa, e todos iam se alimentar sem a presença de Davi. E passou todos os filhos de Jessé, e Samuel falou assim: Deus não escolheu nenhum destes. Você tem mais algum filho? Ah, tem. É o menor. Está apacentando ovelhas. Samuel falou: enquanto ele não chegar, a gente não senta para se alimentar. Então nós vamos ver que em Salmos, eu não lembro agora a passagem, Davi fala: quando meu pai e a minha mãe me rejeitarem, o Senhor me recolherá. Então nós podemos ver que Davi, lendo a história de Davi, nós podemos dizer com certeza, categoricamente, que Davi ele era desprezado pela sua família. E quando ele chegou lá, quando tinha um gigante filisteu, né, humilhando os exércitos do povo de Israel, e estavam lá os irmãos de Davi, que eram guerreiros, soldados. Quando Davi chegou lá, ele começou a falar coisas que não devia para Davi. Né? Vamos ler aqui um trecho aqui. O rapaz poderia ter vindo embora. Por que desceste aqui
e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Foram palavras duras ditas diante dos soldados ali. Presente, o rapaz poderia ter ido embora, ferido pelas palavras de Eliabe. Mas em vez disso, Davi desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Ou seja, ele perguntou: o que está fazendo esse gigante aí, que é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi perguntou ele, aquelas palavras de derrota, palavras de desprezo, de preconceito, né? Aquele julgamento ali que o irmão dele fez com ele não deixou aquilo penetrar na mente, no coração dele. Ele tinha fé em Deus, ele tinha compromisso com a palavra de Deus, Deus era na vida dele. Ele simplesmente ignorou aquelas palavras. Então, irmãos, não deixe que palavras, você que é obreiro da casa de Deus, não deixe que as pessoas venham julgar você, não deixe que as pessoas venham te desprezar, porque você é porteiro, porque você não sabe pregar, porque você não tem um dom. Não deixe que, não coloque no seu coração, ou porque você não sabe pregar bem, ou porque você está começando, não deixe. Se você ouvir algumas palavras de desprezo, de preconceito, não deixe isso penetrar na sua alma. Mas tenha certeza que Deus vai te capacitar, tenha certeza que Deus, Ele vai te dar graça, Ele vai te capacitar e Deus vai te exaltar. Porque a palavra de Deus diz que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados, disse Jesus. Vamos aqui então para o segundo ponto. José enfrentou a calúnia e descaso. Outro caso aqui, né, da história de José, que ele era desprezado também pelos seus irmãos, por causa da inveja. José, ele era um homem obediente aos pais, era um jovem temente a Deus, e os seus irmãos o invejavam. Nós vamos ver que ele passou por tudo aquilo, né? Palavras de desprezo, palavras de desprezo ali que ele muitas vezes ouvia, e motivados pela inveja, os irmãos de José, né? Ele foi agredido, jogaram ele dentro da cisterna, depois ele foi vendido, pagou um preço muito alto, mas a exaltação dele foi muito grande, de José. E nós vamos ver que quando ele era governador do Egito, ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem. Paulo fala, não pagueis o mal com o mal, mas deves pagar o bem, o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça e Deus te recompensará. Então, meus queridos, José, ele não guardou nada disso no coração dele. Foi difícil, foi. Mas ele foi um homem capacitado por Deus. E quando chegou lá, quando ele foi exaltado como governador, ele falou aos seus irmãos, achou que ele ia se vingar. Agora que ele é governador, ele vai se vingar de nós. Ele abraçou, perdoou e falou, olha, vocês fizeram mal, mas o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem. Em bem o mal que vocês fizeram. Foi da vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Olha só a compreensão, né? A espiritualidade, o perdão que José teve, o perdão que José teve. Então nós vamos ver que José passou por tudo isso, sendo irmão ainda.
né? Sendo irmão. Então vamos aqui, meus queridos, para o terceiro ponto aqui. Isaac foi afrontado pelos pastores de Gerar. Isaac cavou o poço na região de Berseba, ao sul de Israel, em terras que lhes pertenciam por herança, porque Abraão, seu pai, as havia comprado, também cavado o poço ali. Depois que Isaac e seus ajudantes encontraram água, os beduínos da região contenderam com eles, dizendo: aquela água lhes pertencia. Isaac então chamou o poço de Ezeque, que significa contenda, e surpreendentemente abriu a mão dele. Indo para outro local, cavaram um novo poço e voltaram a encontrar água, mas os beduínos se aproximaram e exigiram aquele poço também. Isaac chamou o poço de Sitná, ódio, abriu mão dele, e a contenda e o ódio não partiram de Isaac, mas dos seus opositores. Por isso que Isaac abriu a mão tão facilmente dos poços, porque sabia que a bênção não estava no poço. A bênção estava sobre a sua vida. Onde ele cavou, ele achou água. Ou seja, a bênção estava nele. Aonde ele fosse, a bênção está sobre ele. Não sobre o poço, mas sobre Isaac, porque Deus era na vida dele. Então nós vamos ver aqui que Isaac era um homem muito pacífico, ele não gostava de contenda. O terreno era dele, porque o seu pai tinha comprado. Mesmo no terreno dele, ele cavou o poço e ele foi expulso daquele poço para evitar a contenda, evitar a briga. Então ele abriu mão do seu direito, não querendo contenda, e continuou cavando ali. Então nós, irmãos, muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso direito, da nossa razão. Mesmo tendo razão, nós precisamos abrir mão. Porque a palavra de Deus diz: olha, não vingueis, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falando para o seu povo para não retribuir, não pagar o mal com o mal, mas entregar nas mãos dele, não com sentimento de vingança, porque Deus, ele é o juiz de toda a terra e ele julga com retidão. Então nós podemos ver que Jesus é quem nos justifica. É ele que vai nos justificar. É ele que vai nos justificar. Vamos aqui para o primeiro tópico. Neemias foi expulso por seus opositores. Perdão, li errado. Neemias foi caluniado por seus opositores. Agora está certo. A reação assertiva de Neemias. Sanbalate e os seus comparsas zombaram de Neemias e seu povo, além de mentirem, dizer que eles estavam se rebelando contra o rei Artaxerxes. Neemias e os judeus suportaram outros insultos e foram bastante menosprezados no trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, porém, sabia que era em Deus e viu que era em Deus e viu que aqueles ataques verbais como estratégias dos inimigos para desmotivar o povo diante da grande obra que estavam para realizar. Neemias conhecia suas limitações, mas também a sua capacidade e força. Por isso ignorou os insultos e motivou o povo a crer na palavra de Deus e não nas palavras dos seus opositores. É interessante notar aqui que Deus não falou pessoalmente com Neemias. Deus não usou um profeta para falar com Neemias. Deus não veio em visão para Neemias para falar com ele, falar: eu te chamei,
chamei para essa obra. Não, nada disso aconteceu. Mas Neemias, quando ele falava com o povo, né, embora Deus não tivesse falado dele dessas maneiras que eu citei aqui, mas ele tinha convicção que Deus tinha chamado ele. Com certeza, ele tinha um testemunho do Espírito Santo na sua vida. Não tem como dizer que esse homem não tinha um Espírito Santo. Não tem como dizer que não tinha. Não tinha. Embora o Espírito Santo no Antigo Testamento ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, nós podemos dizer com convicção que com certeza Neemias ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Porque só um homem com o Espírito Santo poderia realizar a obra de Deus que ele estava realizando. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Para fazer o que ele fez, com certeza ele estava cheio do Espírito. E pelo fato de ele estar cheio do Espírito, ele falava, olha, Deus nos chamou para reconstruir os muros. E ele tinha convicção no seu coração, na sua mente, na sua alma. Embora Deus não tinha falado nenhuma dessas maneiras aqui que eu citei, mas quando ele ia falar com o povo, ele falava através da palavra de Deus. Né? As afirmações dele era fundamentada, tinha fundamento na palavra de Deus. Neemias. E ele motivava o povo. Por isso ignorou os insultos e motivou o povo a crer na palavra de Deus e não nas palavras dos seus opositores. Com certeza Neemias leu lá em Jeremias 29, lá no livro de Ezequiel, que Deus falou em Jeremias 29 lá, que Deus, quando completasse 70 anos, Deus ia mover o coração do monarca, ou seja, do rei, ia preparar tudo, ia trazer o seu povo de volta. Então Neemias ali, ele estava sendo um canal de bênção, um instrumento de Deus, para cumprir a profecia que Deus tinha falado na boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, se eu não me engano, versículo 10 ou 11. Não lembro direito o versículo, mas está lá em Jeremias 29. Então, com certeza, o que ele estava fazendo tinha fundamento nas profecias que Deus tinha usado os seus profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Deus tinha usado. O segundo ponto aqui, o posicionamento firme de Neemias. Sambalat, Tobias e Gesem fizeram de tudo para tumultuar o trabalho de Jerusalém, inclusive os acusando de uma terrível revolta, e Neemias de intentar autoproclamar-se rei do seu povo. Por isso, por 5 vezes mandaram mensageiros, e Neemias, no entanto, no intuito de fazê-lo, parar a obra para tratar do assunto com eles. Porém, em todas as investidas, Neemias deu a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não pararei de descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. A lição aqui não é perca tempo. Eu acho que ele escreveu errado aqui, o irmão. Não é a perca de tempo, nem desperdice energia com quem quer o seu mal. Não tente se explicar ou dar satisfação a essas pessoas. Ocupe-se com o fazer a vontade de Deus e siga em obediência. Não alimente conversas que visam unicamente tirar você da sua missão. Então, o que os inimigos da reconstrução queriam? Inventando mentiras, calúnias, inverdades, difamação contra Neemias, para que ele pudesse ir lá tirar satisfação, para haver contenda, para que ele pudesse parar de fazer a obra.
e discutir lá os seus direitos. Não, vocês estão mentindo, isso é calúnia e tal. Não, Neemias falou, não posso descer, eu não posso parar, eu não vou parar para ouvir mentiras, para ouvir conversa fiada, baboseira. Eu não vou parar, estou fazendo uma obra e não vou parar. Não tente se explicar ou dar satisfação a essas pessoas. Ocupe-se de fazer a vontade de Deus. Siga em obediência. Não alimente conversas que visam unicamente tirar você da sua missão. A lição aqui é uma só. Não perca o foco na obra que Deus te chamou. Não perca o foco. O inimigo vai usar pessoas para você perder o foco, né? Para tirar você da centralidade. Você está centrado ali, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, num trabalho, você como professor de escola dominical, você como superintendente, né? A irmã lá regente, não importa a obra que Deus colocou nas tuas mãos. O diabo vai usar pessoas para você perder o foco, para você se entristecer. Mantenha o foco naquilo que Deus te chamou. Mantenha o foco na obra de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Você que não é inscrito no canal, pegue seu dedinho e inscreve no nosso canal. Vamos parar por aqui que estamos aí com 46 minutos de aula. Eu espero você na próxima aula, lição 5, fortalecidos pela fé para combater o medo com coragem. A lição 5 da classe dos adultos, Betel Dominical, Escola Dominical, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Ficamos por aqui, já estamos aí com 46 minutos. Que Deus abençoe você, que é professor, você que é obreiro, você que é pastor. Que Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho. E nós vamos continuar, na lição 5, eu espero você. Se inscreva no nosso canal Professor Escola Dominical e que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, abençoando o seu trabalho, o seu ministério e, sobretudo, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Eu, presbítero Florival, fico por aqui, Fique na paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida. E eu aguardo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Professor Escola Dominical, porque toda semana nós estamos gravando vídeos de estudo da Escola Dominical para o nosso crescimento espiritual. Eu fico por aqui, E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.